E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e hoje falaremos sobre a autonomia do Banco Central. Solta a vinheta! De vinheta agora, os editores estão com autonomia, né? Se eles vão colocar ou não a vinheta. Espero que eles tenham colocado dessa vez. Vou até esperar um pouquinho aqui. Então, gurizada, né? Antes de mais nada, lembrá-los que a gente tá desse jeito meio improvisado aqui, meio gravando celular, fone e tal, porque estamos de mudança. Só que esse é um assunto muito importante pra gente ficar esperando se ajeitar todo, né? Então peço desculpas por alguns deslizes que eu já vou dar no vídeo, porque eu fiz um roteiro aqui, daí eu vou ter que ficar dando uma lida, talvez eu dê uma gaguejada. É difícil fazer um vídeo dessa complexidade assim inteiro, né? Mas enfim, organizei o roteirinho aqui, vamos lá então, né? Falar sobre a autonomia do Banco Central. Primeira coisa que a gente tem que entender, quando o Banco Central foi fundado? Ele foi fundado em 1964, tá? Meio que uma coisa mundial, vários bancos centrais aí pipocaram, e na ditadura militar ele foi fundado então em 64 e depois de um tempo depois de um tempo, no caso 1965, ele entrou em vigor, tá? Então qual era a prerrogativa? Qual é a prerrogativa então do Banco Central? Quando a gente fala, Banco Central, que a galera gosta de chamar de Banco dos Bancos e tal. Ele tem como prerrogativa, então ele é responsável por representar o país, né, em instituições aí pelo mundo afora, financeiras. Ele é responsável pela reserva cambial e ouro, então é o Banco Central que compra dólar, é o Banco Central que compra ouro para ter, né, as nossas reservas e tal. Ele acaba monitorando todo o sistema financeiro nacional, quem pode ou não ter banco, o que os bancos estão atuando, como estão atuando, né? Ele fica aí nessa função de fiscalizador, né? E ele emite moeda, que também é uma discussão, eu sei que tem uma discussão bastante grande sobre emitir ou não moeda, mas a emissão de moeda, pessoal, não é necessariamente botar mais moeda no mercado, né? Tem moedas que papéis, pelo uso e tal, estragam e ele faz essa substituição, né? Então ele emite moeda, ele controla a taxa de juros, quantidade de moeda estrangeira no país. Então ele seria ali um banco que atuaria de acordo com os interesses do Estado, diferenciando sempre Estado e governo, tá? Diferentes do Estado. E ele tem um presidente e 8 diretores, e é o presidente que é escolhido pelo presidente do Brasil. Então o presidente do Brasil escolhe ali o presidente do Banco Central, tá? Então ele ajeita a política financeira do Brasil de forma conjunta com o presidente ali. E a gente tem que lembrar, como eu falei, essa troca aí, sempre que pode acontecer do presidente do Banco Central, de acordo com o presidente do Brasil. E aí já começa um dos problemas que os críticos falam sobre o Banco Central não ter autonomia. Imaginem que o Banco Central não tem autonomia por quê? Porque o presidente pode mudar o presidente do Banco Central. Então o governo brasileiro acaba interferindo diretamente no Banco Central. Vamos pensar um exemplo. Imagina um ano de eleição, tá? Imagina um ano de eleição onde o Banco Central decide que tem que aumentar os juros. Olha, não adianta, a gente vai ter que aumentar os juros, a gente sabe que não é uma política super popular, que as pessoas adoram e tal, mas a gente vai ter que aumentar. O governo pode exercer uma influência no Banco Central para, olha, dá uma segurada, não aumenta os juros agora, espera passar a eleição. O governo pode fazer isso, o governo teria essa ingerência, essa pressão no Banco Central. Essa pressão é feita como? Não é porque o governo fala, o Banco Central automaticamente tem que fazer, tá? Não, se dá pela própria conjuntura política, né? De como o Banco Central foi formado, tu escolhe um presidente do Banco Central geralmente meio alinhado com o que tu pensa e tal, então tu exerce essa influência aí, tá? E não tem uma lei que fale sobre a autonomia do Banco Central ou não, tá? Mas tem uma pesquisa que eu vou deixar linkada aqui, que, por exemplo, porque tem vários presidentes de bancos centrais, do Banco Central, na verdade, brasileiro, que foram entrevistados, que falaram que o Banco Central tem sim uma autonomia, né? O Meirelles, outros, o Levi. E tem uma pesquisa que eu vou deixar aqui que mostra que o Brasil fica, por exemplo, na frente do Canadá, da Austrália, da Itália também, entre países com autonomia do Banco Central. Então, apesar da gente não ter uma lei que verse sobre isso, o Brasil nessa pesquisa pelo menos mostra que há uma determinada autonomia já do Banco Central, tá? E daí a gente tem essa bagunça, né? Onde a gente não tem uma lei para falar da autonomia do Banco Central, e pelo fato da gente não ter essa lei,
mas ao mesmo tempo o Banco Central funciona de forma meio autônoma, mas ao mesmo tempo o presidente do Brasil escolhe o presidente do Banco Central e pode exercer influência. Então essa miscelânea, essa bagunça toda que se discute há mais de 30 anos no Brasil, que entra a PLP 19/2019, que versa sobre a autonomia do Banco Central, que é um projeto de lei que vai falar especificamente sobre a autonomia do Banco Central, tá? Então, assim, fizeram uma lei que mais ou menos tenta juntar todas as discussões dos últimos 30 anos para a autonomia do Banco Central. A gente tem que entender assim, ó, de modo geral, quem defende mais a autonomia do Banco Central vai para esse lado mais liberal da economia, e quem não defende fica mais nesse lado aí, Estado intervindo na economia, tá? Mais ou menos assim. Claro que tem pessoas que acreditam que o Banco Central deva ser privatizado. Privatizado não, né? Deva ganhar a autonomia dele e são de esquerda e tal, mas aí a gente já começa a entrar nos pormenores da coisa, tá? Vamos falar um pouco sobre esse projeto de lei, então. Ele estabelece um mandato fixo de 4 anos para o presidente do Banco Central, podendo ser renovado, e esses 4 anos teria início sempre no terceiro ano de mandato do presidente. Então, o presidente no terceiro ano de mandato, ele escolheria um presidente do Banco Central com aprovação do Senado. Por que isso? Para tentar separar aquela lógica de Estado e governo, que daí o presidente do Banco Central ele seria uma política de Estado, não de governo, tá? E também acredita-se que ao fazer isso daria mais credibilidade para investimentos, porque o cara que fosse investir no Brasil, ele ia vir investir no Brasil, tipo, ó, vou investir ali naquele país que tem um presidente autônomo do Banco Central, que daí não tem interferência de política de governo nisso, né? Então vou investir ali porque eu me sinto seguro. É quem defende o projeto de lei fala isso, tá? E daí o presidente do Banco Central, ele poderia ser demitido em alguns casos bem, né, pô, foi julgado, sei lá, coisas, área civil, criminal, foi julgado e culpado. Ou se ele não fizesse, né, ou se ele não fizesse o que é para fazer na condução do cargo dele. Então, por exemplo, o presidente do Banco Central, ele teria algumas funções, tá? As funções é o combate à inflação e juros e tentar propor, né, proporcionar, na verdade, pleno emprego para o país. Isso seriam prerrogativas do presidente do Banco Central. Então, se o cara vai muito na contramão disso, ele poderia ser demitido, porque ele não estaria cumprindo as suas funções, tá? No projeto também, né, que daí vai falar sobre isso, estabilidade da moeda e fomentar o pleno emprego. É isso que o presidente deveria fazer, o presidente do Banco Central. E isso não fazendo é o que daria para ele demissão. Beleza, parece muito legal, porque o cara vai ter autonomia para decidir o que vai ou não fazer. O cara pode, por exemplo, ficar atuando independente da pressão do governo, seja o governo de extrema direita, extrema esquerda, centro, em cima, abaixo, porque o cara vai ter uma autonomia. Essa autonomia traria, então, como foi falado, uma série de benefícios para o país, porque outros lugares do mundo iam querer investir no Brasil, por estar cada vez mais estável economicamente. Apesar daquela pesquisa que eu falei que já mostra que o Brasil tem uma determinada autonomia, tá? E daí a gente vai agora para a parte das críticas. A oposição, uma das principais críticas da oposição é em relação ao contexto que a gente está vivendo. Então a gente está vivendo um contexto muito caótico de pandemia, de, enfim, recessão, uma série de problemas econômicos e sociais, e daí justo neste momento vai lá e emplaca esse projeto de lei. A gente sabe, né, que é justamente nesses momentos que se placam projetos de lei, às vezes que dão muita discussão, né? Mas então essa seria uma das críticas que a oposição faz, que ela diz que faltou maturar mais a discussão sobre o Banco Central. Faltou maturar bem mais. Então isso já é uma crítica que a oposição faz. E também uma outra crítica que a oposição faz é o seguinte: geralmente o funcionário do Banco Central é um funcionário que vem de algum banco, né, privado, então um presidente ali de Itaú, daqui a pouco o cara vira ali presidente do Banco Central, né? E isso poderia acontecer o quê? Imaginem que daí o presidente de um banco privado vira presidente do Banco Central e depois sai do Banco Central e volta a trabalhar num banco. Então imagine o seguinte: o Banco Central, ao invés de se preocupar com os interesses da população brasileira, porque o governo estaria ali junto, batendo em cima, o Banco Central poderia organizar junto com esses outros bancos ali uma espécie, não que eles já não façam isso, tá? Mas
fortalecer cada vez mais o cartel, por exemplo. Esses bancos, como no Brasil tem pouquíssimo banco, esses bancos poderiam decidir uma taxa de juros que ficasse boa para eles, já que o presidente do Banco Central é brother dos caras, porque daqui a pouco ele volta para trabalhar num banco privado, né? Isso poderia acontecer, isso é uma coisa que se fala bastante, e que daí nós estaríamos à mercê do mercado internacional, né? O que o mercado internacional decidisse sobre juros, inflação e coisas do gênero, talvez o Banco Central acolhesse. Então a gente fica muito mais solto no mundo, é aquela ideia que eu falei no começo do vídeo. Quem é mais liberal defende isso, que a gente fica muito mais à mercê de decisões aí mundiais, né? Então isso é uma coisa que poderia acontecer. Então, se juros é bom para banco, banco poderia cobrar um pouco mais isso, né? Além de uma outra crítica mais específica que eles fazem, que, por exemplo, políticas macroeconômicas que o governo poderia fazer e elaborar, elas não ficariam mais na mão dos governos, e sim na mão dos bancos. Então a gente está tirando da mão do governo, não sei se interferência é a palavra certa, mas a gente está tirando da mão do governo algumas, falar interferências no mercado e deixando na mão dos bancos. E daí, óbvio, né? Isso vai se dividir. Tem gente que é por aí mesmo, acho que os bancos vão fazer o trabalho melhor, e tem gente que vai criticar essa atuação aí da autonomia do Banco Central, tá? Então essas seriam aí as principais críticas ao à autonomia do Banco Central e as principais defesas da autonomia do Banco Central. Lembrando, a principal defesa, na verdade, é não ficar à mercê do governo. Isso realmente é uma defesa bem sólida. E a principal crítica é não ficar à mercê do governo, que também, vocês entendem, que acaba sendo muito como tu olhar de um lado ou outro a questão. Independentemente disso, isso já foi, tá no Senado e isso pode ser aprovado. Daí vocês escrevam aqui embaixo qual a opinião de vocês sobre esse assunto. Se vocês gostaram do vídeo, na descrição do vídeo tem as minhas redes sociais ali e formas de vocês ajudar o canal. Botãozinho Seja Membro aqui, com acesso a conteúdos exclusivos. Transferência direta do PicPay, quando toca a sirene é Pix. Escreva aqui embaixo a opinião de vocês, tá? Desculpa o vídeo um pouco sem edição e tal, acabou sendo assim mesmo. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!